conversássemos sobre as armadilhas da comparação. Queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. O povo está indo para o EBD mesmo, né? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 até o 9. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Meu objetivo aqui, todo mundo que está aqui ouvindo, preste muita atenção, deixe que os seus pensamentos ficaram para fora, lá fora. Fique um tempo aqui prestando no que Deus quer falar ao seu coração. Meu objetivo não é que você saia daqui gostando de mim, mas que você saia daqui amando mais a Deus, amém? Amém. Que você saia daqui amando mais a palavra de Deus, amém? Amém. Que você saia daqui gostando mais de Jesus, amém? Amém. Todo mundo já Aleluia. achou Gênesis capítulo 4, bem fácil de achar, né? Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala o nosso coração, abre o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Como eu havia dito antes, nós vamos conversar um pouco, eu prometo ser breve, mas nós vamos conversar um pouco sobre as armadilhas da comparação. Nós vivemos num mundo que nos tende, nos empurra, nos impulsiona a nos compararmos. Se nós olharmos para o Instagram da vida, para os stories, né? Nós vimos pessoas, nós queremos imitar alguma personalidade, algum jovem ou alguma celebridade, e nós queremos nos vestir da mesma forma, queremos falar da mesma forma. Não precisa ir tão longe nos stories do Instagram, mas alguém do colégio, alguém que está ao nosso redor, nós nos comparamos com ela e às vezes nós queremos nos amoldar e nos encaixar à medida e a forma e o jeito de tal pessoa. Quando na verdade a palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao mundo, não tomem a forma do mundo, não sejam como o mundo, não imitem o mundo, mas pelo contrário, imitem Jesus. Se amoldem ao padrão que é Jesus. E nós vemos aqui uma história muito conhecida. Quem já viu aqui a história de Caim e Abel? Amém. Quem já viu a história de Caim e Abel? Uma história muito conhecida. Adão e Eva, o primeiro casal, né, que foi posto no jardim do Éden, teve filhos logo após o pecado vir à terra. Eles tiveram um filho, 2 filhos. Qual foi o primeiro filho? Qual foi o primeiro filho? E o segundo? Qual era a profissão de Caim? Está aí na Bíblia, viu? Lavrador de terra. E de Abel, qual era a profissão dele? Pastor de ovelhas. A profissão de Caim era agricultor ou lavrador, e a de Abel era pastor de ovelhas. E eles são criados de acordo com a criação de Adão e Eva, de modo que até certo tempo os dois vão levar uma oferta ao Senhor. Um leva a primeira parte, as primícias, o melhor. Abel leva o melhor, enquanto Caim, ele leva uma oferta da terra, uma oferta qualquer. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Com isso, Caim, ele fica irritado. Isso causa uma irritação no coração de Caim. Ele fica com a cara fechada. Dava para ver que ele estava com raiva. E Deus chega para ele, para Caim, e diz: olha, cuidado. Por que você está irritado? Por que você está com a cara fechada? Preste atenção que o pecado está à sua porta. E ele quer lhe dominar, mas domine ele antes. Mas Caim, ele não fala nada. Pelo contrário,
Ele vai lá e chama o seu irmão, que estava irritado com ele, estava com a cara fechada com ele, e diz ali: olha, vamos ao campo, vamos passear um pouquinho. Ele trama isso de modo que quando chega ao campo, ele o mata. E Deus, de igual modo semelhante a quando ele fez a pergunta para Adão, né, o pai de Caim, o pai de Abel também, quando ele perguntou: onde você está, Adão? Deus não sabia não, estava não? Deus sabia. E quando Deus pergunta aqui para Abel, ou melhor, para Caim: onde é que está seu irmão? Deus não sabia não? Claro que ele sabia, né? Deus, ele sabe de tudo. Mas ele ainda diz, Caim ainda diz: eu não sei. Mentiu, porque ele sabia, não sabia, não sabia? Sabia. Mas por acaso eu sou o guarda, eu devo cuidar do meu irmão? Eu não sei vocês, mas eu interpreto aqui como um fora para Deus. Por acaso eu devo cuidar do meu irmão? Eu acho que o cara foi minimamente desaforado com Deus. Ele deu fora em Deus. Mas eu gostaria que nós pensássemos algumas coisas que o texto pode nos ensinar, e que você preste atenção no que o texto quer dizer ao seu coração, o que a Bíblia quer dizer ao seu coração. A primeira coisa que nós podemos aprender é que as armadilhas da comparação, os perigos que surgem no nosso coração, eles estão mais perto do que nós podemos imaginar. Isso aconteceu com Caim e Abel. Eles eram o quê? Eles eram o quê? Irmãos. Eles dividiam da mesma convivência, talvez da mesma casa. Eles estavam próximos uns dos outros. Sabe, essas armadilhas que surgem no nosso coração, elas estão mais próximas do que nós podemos imaginar. Talvez seja literalmente com um irmão de sangue, um irmão que divide a mesma casa que você, e você começa a enxergar ele, começa a enxergar ela, talvez, um olhar perigoso no seu coração, querendo se comparar. Isso causa alguns sentimentos que não fazem bem a você, tampouco para Deus. Isso pode estar mais perto do que você imagina. Pode ser sim um amigo da escola, que você tanto se compara e enxerga mais a ele, se compara mais com ele, do que olha para si e olha para Deus. Está mais perto do que você imagina. Quem lembra aqui, por exemplo, de Davi? Quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas você sabia que quando se falava no contexto casa, família, pessoas próximas, ele teve um monte de casamento, um monte de mulher. Ele traiu uma das mulheres dele, pegou a mulher do outro, sabia? Ele teve 3 filhos, Aminon, Tamar e Absalão, que é uma bagunça a casa. Se você ler 2 Samuel capítulo 3, você vai ver isso. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. O perigo estava mais perto do que ele podia imaginar. Estava debaixo do seu nariz, estava na sua casa. Cuidado. Essas coisas não acontecem só na televisão, não só na TV, não é só nas redes sociais. Estão mais próximas do que nós imaginamos. Às vezes a gente nem percebe que já está acontecendo no nosso coração. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que Caim e Abel, eles eram irmãos. Isso aconteceu sim em meio à segunda família da criação da terra. Eles herdaram de Adão e Eva, e mesmo assim eles estavam imunes, isentos ao que isso poderia acontecer. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender, mas eu gostaria que você pensasse comigo. Caim e Abel, na época que eles viviam, não existiam drogas. Não existiam drogas. Não existia violência, não existia roubo, desemprego, não existia ainda. O que aconteceu foi com seus pais, Adão e Eva. Então o meio não proporcionava o que aconteceu. Eles foram criados talvez ouvindo as mesmas histórias dos seus pais, dividindo do mesmo espaço, convivência. No entanto, o coração de um era fiel a Deus. Quem era o coração fiel a Deus? Eu quero ver se vocês estão prestando atenção. Abel. E qual era o coração que era mau? O de Caim. Por favor, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 13, versículo 12. Como é o seu nome? Misael. Por favor, Misael, você pode ler 1 João capítulo 13, versículo 12. Você falou agora Misael, uma voz forte, uma voz grossa. 1 João capítulo 3, versículo 12. Uma voz bem alta, para todo mundo ouvir. Não segundo Caim, que era um maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão. O coração de Caim era do maligno e suas obras eram más. E agora eu lhes pergunto, por que o coração de um era de uma forma e o coração de outro era de outra forma, já que a criação, o meio era tudo igual?
Sabe por quê? Porque o mal, o pecado, ele nasce no nosso coração. Não tem a ver com o meio. O meio pode influenciar, pode, não estou dizendo isso. Mas no final, a escolha é do nosso coração. As coisas e os maus desejos surgem do coração. Outra pessoa. Tem o Pedro, um xará meu aqui, né? Cadê o Pedro, meu xará? Tá com a Bíblia aí, varão? Cristiano de arranja, né? Mateus, abre aí sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Não só o Pedro, mas todo mundo. Mateus 15, 19. Estamos falando de que as armadilhas da comparação nascem no nosso coração. Mateus 15, versículo 19, perdão. Abriu? Pode ler, por favor. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Surge aonde? No nosso Coração. Os maus desígnios, os maus pensamentos surgem no nosso coração. Em primeiro lugar, não esqueça, as armadilhas do nosso coração estão mais próximas do que nós imaginamos. E em segundo lugar, elas nascem no nosso coração. E por favor, isso surgiu quando eles estavam adorando a Deus. Foi em meio à adoração. Eles estavam oferecendo uma oferta ao Senhor. Isso tudo aconteceu. Então você pode estar adorando a Deus e isso surgir no seu coração. Você pode estar na igreja toda semana, mas isso acontecer no seu coração. Sua família pode servir ao Senhor há anos, mas isso ainda pode vir ao seu coração. Então tenha cuidado com esse exemplo maldito, mas com esse abençoado no seu coração, no meu coração também. Ele é mau, viu? Ele tem a tendência a ser mau. Ele é um laboratório que produz maldade. E ainda falando sobre o coração que é mau. Caim, ele ficou irritado com Abel. Não foi porque Abel magoou Caim. Não foi porque feriu, xingou, falou mal, fofocou. Não foi por causa disso. Simplesmente ele ficou de mal, como diria o Matu. Ele ficou de mal porque ele ofereceu uma oferta a Deus. Foi uma coisa ruim? Não. As armadilhas do nosso coração, as armadilhas da comparação, melhor dizendo, nascem no nosso coração. A segunda coisa que nós podemos aprender é isso. Causou no coração de Caim um sentimento de talvez de inveja, de ciúme, de se comparar com o seu irmão. Mas eu gostaria de continuar no texto. Por favor, olha aí na sua Bíblia o que acontece com Caim depois que isso acontece. Ele fica feliz? Ele ficou feliz? Ficou o quê? Triste. Irritado, triste. Ficou com a cara fechada, ficou emburrado. Ele ficou emburrado. A terceira coisa que nós podemos aprender é que as armadilhas do nosso coração, em algum momento, elas serão externadas. Em algum momento vai dar para ver. Deu para ver o semblante de Caim, que ele estava irritado, que a sua cara estava fechada. Sabe, em algum momento a sua máscara vai cair. Em algum momento vai ser perceptível. Vai ser mostrado, vai ser manifesto aquilo que está no seu coração. Em algum momento isso vai ser externado. Em primeiro lugar, ficou externado quando ele ficou irritado. Em segundo lugar, quando ele fechou a cara, por favor, aí no versículo 5. Ficou ainda mais em evidência quando ele matou o seu irmão, ficou escancarado. E ainda mais quando ele mentiu para Deus. Onde é que está seu irmão? Eu não sei. Mentiu. E ainda mais quando ele dá um fora em Deus. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu devo cuidar do meu irmão? Dá para ver. Mateus capítulo 12, verso 34. Misael, tu vai ser o cara que vai ler para mim, pode ser? Mateus 12, 34. Texto muito conhecido. Tem até uma musiquinha infantil, né? A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio. Mateus 12, 34. Pode ler para mim, Misael, por favor. Raça de víbora, como podereis falar as coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, você vai falar, você vai manifestar, você vai demonstrar, você vai transformar isso em atitudes. Aquilo que está no seu coração não dá para esconder não, uma hora a máscara cai. Uma hora vai ser perceptível no jeito como você trata o seu irmão, no jeito como você trata o seu líder, no jeito como você trata o seu pastor, no jeito como você trata o seu namorado, namorada, esposo, esposa. Vai ser, em alguma hora vai ser externado o que está no seu coração. Esses desejos
maus, perigosos, que podem surgir no nosso coração. A boca fala do que está cheio no nosso coração. Eu queria dar 3 exemplos que podem acontecer na nossa vida, olhando para as armadilhas do nosso coração e olhando para isso que pode ser externado em algum momento. Vou dar o primeiro exemplo, falando ainda sobre comparação. Vamos supor aqui meu irmão Dudu, o baterista. Diz que o baterista é o mais crente, né? É não, né? Vamos supor que o Dudu é o mais crente, não, melhor dizer lá. Ele é baterista, né? Só podia ser o crente, nunca diria que ele é o mais crente. Vamos supor que ele me disse que ele tirou 10 na prova. Qual a prova que ele fez na escola? E em vez de eu me alegrar com 10 dele, eu digo, mas eu tirei a mesma coisa. Ou senão, se ele disse que eu tirei 9, porque ele tirou 9, eu digo, mas eu tirei 10. Ele não se alegra com o outro que se alegra. Ele está sempre se comparando. E a Bíblia diz, se alegre com os que se alegram. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você tem alguns irmãos casados aqui, não tem? Quem é casado? Temos alguns irmãos casados. É culto de juventude, mas a gente fala para todo mundo. A palavra de Deus fala para todas as idades. Mas eu sei que nós somos pecadores, somos. Nós vamos faltar em algum momento. Nós vamos falhar em algum momento no nosso papel. Eu não sou casado não, mas estou falando aqui pela Bíblia. Mas quando a gente falta, às vezes a gente começa a enxergar os defeitos e começa a enxergar para um outro homem, para outra mulher, e o que ele tem de virtude, o de casa tem de defeito. E aí eu vou começar a comparar. Olha, ele tem, meu marido não tem, minha esposa não tem. Ele faz isso e ela não faz isso e por aí vai. Sabe o que isso quer dizer no seu coração? Ingratidão. Ingratidão. Se você não prestou em nada atenção no que eu falei até agora, eu gostaria que você guardasse isso. As armadilhas do seu coração só mostram coisas que estão por trás. Talvez ingratidão, talvez mágoa, talvez ferida. Mas ingratidão, primeiro exemplo quando a gente tira 10 na prova, outro exemplo quando eu começo a comparar o que está de dentro com o que está de fora, porque eu começo a ver os defeitos e agora vou comparar, e você se torna ingrato, você se torna ingrato. Eu disse que ia dar 3 exemplos, não foi? Eu só pensei em 2, e agora? Vai ficar 2 mesmo. Mas o texto ele ainda continua. Foi externado isso no coração de Caim. Ele ficou irritado, ele ficou de cara fechada. Quando isso acontece, Deus vai até ele. E quando Deus vai até nós, é para a gente tremer na base, não? E Deus ele alerta a Caim. Ele fez, olha Caim, olha aí no seu versículo 6. Por que você está assim? Por que você anda irritado? Vou falar comigo. Pedro, por que você anda irritado? Por que você anda com a cara tão fechada? Se você quisesse fazer o certo, você iria me agradar. Mas como você não fez o certo, cuidado com o pecado que está batendo a sua porta, ele está perto de você. Olha, cuidado. E depois que Deus fala isso, no versículo 6 e versículo 7, Caim, ele fala alguma coisa? Ele responde alguma coisa? Ele responde alguma coisa? Por favor, me ajude. Ele responde alguma coisa? Versículo 6 e 7. No versículo 8, é ele respondendo a Deus, dizendo, Deus, me perdoe, Senhor. Ele fala isso? Não. Silêncio. Havia silêncio na boca de Caim. Deus o alertou. E mesmo assim ele não falou nada. Silêncio não é sinônimo de pedir perdão. Silêncio ele não é sinônimo de pedir perdão. E a quarta coisa que nós podemos aprender aqui é que Caim, as armadilhas do nosso coração nos levam a desprezar os alertas de Deus. Deus alertou a Caim. Caim, cuidado. Deus sabia o que Caim ia fazer. Deus sabia com certeza. E ele alerta, Caim, não vá por aqui. Caim, não faça isso. Não fale dessa forma. Haja assim, não haja assim. Não olhe mais, não olhe tanto para o seu irmão, olhe para mim. Olhe para mim. Mas Caim se mantém em silêncio. Ele despreza os alertas de Deus. E cuidado com isso. Não despreze os alertas de Deus. Deus é um Deus que cuida de nós. E Ele cuida de nós também, nos alertando dos perigos. É como se nós estivéssemos andando aqui e tivesse um buraco na nossa frente. E Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para dizer, olha, não vá por aqui. Porque se você for por aqui, você vai cair, vai se arrebentar. E a gente é teimoso. A gente é teimoso mesmo, e a gente vai e se arrebenta. Depois volta todo moído para Deus. Mas Deus, Ele envia pessoas
homens e mulheres dele para nos alertar. Ele usa a sua palavra para nos advertir. Amém. Então cuidado, não despreze os alertas de Deus. Se Deus está alertando você para alguma coisa que tem surgido lá dentro do seu coração, cuidado, não despreze, acolha, saiba que isso é sinal de cuidado. Toda vez que Deus diz não, não é para o seu mal, não é para o meu mal, mas é para o nosso bem. Os não de Aleluia. Deus são pedagógicos, são protetivos, nos protegem, amém? Amém. Não despreze os alertas de Deus. Eu dei o exemplo de Davi uma vez, vou dar de novo. Deus falou para Davi tomar cuidado com o seu coração. Ele vai lá e fica com a mulher dos outros, com Batseba. E ele paga um alto preço por causa disso. Ele perde 4 dos seus filhos. Mas Deus alertou ele para ele não ir. Olha, não olhe e comece a olhar para aquela mulher. Tenha cuidado, senão você vai se arrebentar. E Deus envia o profeta Natan para botar o dedo na cara dele e dizer assim: olha, você é um homem pecador, você sabe o que você é. E ele desprezou os alertas de Deus. Mas eu gostaria para o final do texto, já estou acabando, eu disse que não ia demorar, de fato não vou. Mas eu gostaria de dizer em último lugar algumas consequências das armadilhas da comparação. Eu queria que você pensasse comigo. Vocês acham que Caim queria alguma coisa com Deus? Primeiro, ele vai adorar a Deus, ele oferta o resto. Ele não oferta o melhor. Ele está errado. E mesmo assim fica irritado com a cara fechada. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ainda o adverte. Ele não pede perdão, ele não se arrepende. Deus pergunta para ele: onde é que está seu irmão Abel? Deus sabia onde é que estava, Deus sabia o que tinha acontecido, mas eles queriam escutar da boca de Caim, talvez mais uma oportunidade dele se arrepender e pedir perdão, mas ele não assim faz. Mais uma vez ele mente e diz, e dá um fora em Deus. Vocês acham que Caim queria alguma coisa com Deus? Não. Queria não. Caim não queria nada com Deus não, e ele sofre com as consequências. E eu quero dizer 3 consequências para finalizar. 3 consequências de você